Já estamos aqui com o psicólogo clínico Elton Pereira. Oi, Elton, bom dia para você. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia para você que acompanha o Notícias do Dia e que gosta de cuidar da saúde mental, né? Muito bem, todos nós gostamos, é muito importante. Elton, hoje você escolheu um assunto aqui, que é um assunto que realmente é um motivo muito grande de apreensão, sobretudo numa determinada faixa da vida, né? Acho que os adolescentes sentem muito isso, mas ao longo da vida, esse sentimento de rejeição, ele pode fazer parte da vida das pessoas em momentos difíceis, inclusive, de lidar. E existe esse ciclo de rejeição, né? Você vai falar hoje sobre causas e efeitos. Como que a gente pode definir a rejeição? O que é exatamente a rejeição? Isso é algo inerente à condição humana, mas que impacta a saúde mental das pessoas. É isso mesmo, Cíntia. E a gente tem que entender, acima de tudo, por que dói tanto, né? Acho que o que as pessoas se questionam é isso. O ser rejeitado é como se fosse aqueles assuntos tabu que a gente não quer falar sobre, né? A gente não fala sobre morte, a gente não fala sobre sexo, e quando se fala do processo de rejeição, parece que é a mesma coisa. Inclusive, a justificativa do porquê que a gente não tem um certo repertório para lidar melhor com o processo de rejeição está relacionada a isso. Aquilo que eu não me aproximo, aquilo que eu não entendo, né, que acontece, possivelmente também eu não vou ter a oportunidade de desenvolver repertórios emocionais, né, que aí vem o que a gente chama desse controle emocional, que a gente tanto busca para lidar com as situações. Então, acabo que não tendo a oportunidade, e quando a situação acontece, porque acho importante também a gente deixar bem claro aqui que vai acontecer, né? Em algum momento a gente vai ser rejeitado e parece que a rejeição, Cíntia, as pessoas quando escutam esse termo, né? Elas ligam logo à questão de relacionamento amoroso. Sim. Mas não é só isso não, né? Não, a gente não é só rejeitado amorosamente. A gente é rejeitado numa proposta de trabalho, a gente é rejeitado por um ciclo de amizade, né? Inclusive pelos pais. Pelos pais também, pais. né? Vamos falar sobre isso. As pessoas se questionam muito da influência da infância. A minha infância, dependendo de como ela foi, ela determina esse meu processo de rejeição. Então, a rejeição, ela acaba que abrangendo praticamente quase todas as áreas da nossa vida, né? Não é só uma rejeição amorosa. Você falou aí dos adolescentes, mas o tema também, né, eu acabei colocando aqui como sendo a nossa pauta, porque na rede social não se fala de outra coisa por conta do BBB, né? Tem pessoas que, obviamente, não acompanham mais, mas a gente sabe que um programa que está no ar há 25 anos, no caso, né? São 25 edições, tem um grande público, né, que acompanha. E mesmo quem não acompanha, não tem como a gente ficar de fora por conta das redes sociais. E esse tema, ele ficou muito em alta por conta lá da dupla do Diego e da Daniele, né, os dois irmãos, e o quanto que a gente percebe que ela sofre com esse processo de rejeição lá dentro da casa, né? Então ela tem demonstrado várias falas que mostram o quanto que ela tenta se adequar, o quanto que ela tenta se encaixar na realidade das outras pessoas, para justamente ser aceita, né? Porque o sentimento de exclusão, segundo alguns relatos, né, que já foram surgindo e tudo, não é só dentro da casa do BBB, eles já vivenciavam isso aqui fora também. Então já carregavam esse peso do ser rejeitado, né? Eu trouxe até um videozinho para a gente só entender de forma rápida, né, o motivo também e ver o quanto que é impactante ver ela dizer isso, né? O esforço que ela faz para se encaixar na realidade dos outros. Tem o áudio também? Acho que a gente não pode colocar, não. Que eu me sinto literalmente uma idiota, porque eu não consigo ser diferente e muitas vezes a gente toma na cabeça. No vídeo aí, né, tá disponível também no YouTube, para quem quiser depois dar uma olhada, ela fala justamente do quanto que é pesado para ela lidar com esse sentimento de se encaixar nessa realidade do outro, né, para justamente ser aceita naquele grupo. E eu comecei a minha fala dizendo por que dói tanto o processo de rejeição. Tem uma explicação do porquê que dói, né? Quando a gente vai remontar ali a nossa história, né, do princípio, lá da nossa origem, né, o processo de evolução, só sobrevivemos
só evoluímos enquanto espécie porque nós aprendemos a participar de grupos, né? Então, todas as vezes que a gente é excluído, que a gente fica fora de algum grupo, vem muito essa sensação do não vou sobreviver, né? Tô sendo excluído. Imagina a experiência que a gente tem às vezes com os animais, né? Aquela ninhada de cachorro, de gato. Sabe quando a mãe rejeita o filhote, né? Sim. Qual é o nosso primeiro sentimento ali de angústia? De que aquele filhote não vai sobreviver, porque a mãe rejeitou, né? Tá fora daquele grupo, daqueles outros irmãozinhos ali. O nosso sentimento interno é a mesma coisa. Quando a gente não é aceito em um grupo de amigos, quando a gente é rejeitado por algum motivo, o nosso sentimento primitivo vem à tona. E é muito essa sensação do não vou sobreviver, e essa aceitação seria muito importante para que eu tivesse esse equilíbrio, né? Para que eu fosse para esse campo do equilíbrio emocional, e aí, obviamente, o processo de rejeição se transformaria em aceitação, né? Então é por isso que dói tanto, e é por isso que é tão difícil também lidar com o processo. Eu vi uma frase, Cíntia, e aí queria compartilhar com vocês que estão nos acompanhando também, né? Que era muito interessante, o quanto que a gente negligencia as questões voltadas para a nossa saúde emocional, né? E a frase dizia assim, que quando a gente tem um machucado leve, é tranquilo, obviamente, a gente cuidar em casa, né? Ninguém, às vezes, vai procurar um médico porque acabou se arranhando, alguma coisa do tipo. É um machucado leve, dá para fazer muita coisa em casa e possivelmente você não vai precisar de ajuda médica. Mas quando é um ferimento grave, ninguém questiona isso. Todo mundo vai orientar você a fazer o quê? Procurar um médico, né? Ir para um contexto hospitalar para poder curar aquela ferida. Quando é o processo emocional, e aí eu coloco aqui em pauta a questão da própria rejeição que a gente está falando aqui, a gente negligencia. E a rejeição seria essa ferida grave, né? É grave porque isso abre portas para que o nosso corpo, o nosso organismo, ele acabe que de alguma forma dando vazão a esse sentimento. Uma rejeição não trabalhada, uma rejeição não tratada, a gente vai terminar em quadros de ansiedade, de depressão e outros transtornos mentais também, né? Relacionados à nossa saúde mental. Aí tem um ponto também que é bem importante. As pessoas, elas acham que estou com uma crise de ansiedade, ou então estou vivenciando um quadro depressivo, que isso é o problema. Na verdade, isso é a sinalização do que já aconteceu lá atrás, né? Como se fosse ali a forma que o teu corpo ela encontrou, né? A tua mente e o teu fisiológico, ele encontrou para poder manifestar os impactos que já aconteceram. Então, esse processo de ansiedade, esse quadro depressivo que você está vivenciando, qual é a raiz do problema? Onde que tudo isso começou, né? O que foi que provocou? Foi um processo de rejeição? Foi um estilo de vida não saudável? Foi alguns fatores de risco que eu acabei negligenciando e me aproximei muito disso e por isso desenvolvi? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Se a gente chegou num quadro de ansiedade ou depressão, que são os dois mais comuns, significa dizer que muita coisa lá atrás já foi negligenciada, né? É o nosso corpo falando, dando ali um sinal que agora você precisa recuperar, e aí, no caso, recuperar a sua saúde mental, né? Olha, essa história da rejeição, inclusive, é um dos motivos que eu acho que muitas pessoas procuram um atendimento especializado. Porque... E principalmente depois dessa movimentação lá na mídia, por conta da dupla lá, né? As pessoas procuraram muito tentando se entender. Mas não, eu falo também. assim, historicamente, antes mesmo de Big Brother, mesmo para quem não assiste ou não acompanha, Sim. Porque às vezes são coisas que impactam a sua vida inteira, coisas que acontecem, por exemplo, na infância, e que você leva aquilo para a vida, e muitas vezes, eu já vi depoimentos de pessoas dizerem isso, né? Que nem percebiam que todos os seus problemas tinham uma origem num determinado trauma. Às vezes uma bobagem de nada, um presente que foi dado diferente, sei lá, às vezes, né, são vários filhos numa casa, um ganha uma coisa, o outro ganha outra coisa. Então, assim, às vezes a forma de se dirigir, às vezes a profissão que foi escolhida, tudo aquilo acaba sendo um motivo de rejeição. O sucesso profissional de um e às vezes do outro. E não de outro. Mas assim, aí eu queria que você comentasse o seguinte, porque nem sempre é rejeição. Nem sempre tem o fator rejeição, mas a pessoa se sente rejeitada. Isso.
Então aí é diferente nesse caso ou não? A gente pode tratar também como rejeição? Mesmo diferente. que não exista isso, vamos supor, não existe isso, olha, nunca aconteceu, os presentes eram iguais, só mudavam as cores, mas para aquela pessoa que usou, que recebeu o rosa, aquilo foi considerado rejeição. A interpretação. A interpretação da pessoa não é Isso. rejeição. Existem pessoas que têm mais essa ideia de que são rejeitados do que outras? Essa é a minha pergunta. Existe sim, e você foi na essência da coisa, porque realmente o processo de rejeição, ele vem muito, pelo menos é o que a gente observa na clínica, né? Ele vem muito dessa parte da infância. Então, possivelmente, o que você vivenciou ali nos primeiros anos de vida, e aí entra muito essa questão dos pais também, né? A gente escuta muito relato de exatamente o que você disse aí, a forma como os pais tratavam um e outro, né? E tem a própria visão da pessoa, né? Existe sim a possibilidade daquele processo que a pessoa está vivenciando não ser uma rejeição, mas tem que ser trabalhado porque, veja, é a interpretação da pessoa. Não vai adiantar você dizer, olha, isso não é rejeição, aconteceu, isso não aconteceu, vocês entendi. sempre foram tratados da mesma forma. Aí tem uma polêmica também, sabe aquela história do filho mais querido? Né? Sim. Se a gente for questionar, às vezes o pai, a mãe vai dizer, isso nunca existiu. Às vezes é involuntário, né? Isso nunca existiu, vocês sempre foram tratados de forma igual, né? Mas sempre existe um ou outro que vai se sentir mais rejeitado, né? De que fulano tinha mais atenção, as coisas eram mais voltadas para o fulano e eu ficava sempre de lado, né? Então tem essa diferenciação, mas independente se o processo ele existe ou não, o que a gente vai levar em consideração, Cíntia, é a percepção da pessoa. Se ela se sente rejeitada e ela... certo. É isso que tem que ser respeitado, É isso que tem que ser respeitado, né? Da mesma forma que você me fez lembrar um caso, né, onde o atendimento girava em torno de uma distorção realmente. A situação ela não existia, uma distorção de imagem. E toda a família criticava porque realmente, de forma prática, de forma racional, aquilo não existia, né? E a família tentava bater de frente com isso, dizer, olha, isso é loucura da sua cabeça, você não está dessa forma. Mas o que tem que ser respeitado naquele momento é a visão da pessoa. Não adianta você tentar impor uma verdade. Não, porque né? causa um sofrimento muito grande. Acho que você falou a expressão correta, a interpretação. Então, a forma como aquela pessoa se sente é o que deve ser tratado. Isso, não é se o fato existiu ou não, até porque se for uma coisa da infância, não tem nem como você ir atrás dessa história e tudo mais. Tem uma ouvinte aqui que está dizendo o seguinte, eu sofro ainda por ter sido rejeitada por amigos de faculdade. Uma amizade de mais de 20 anos, década de 90, UESP. Agora, por que me rejeitaram? Porque eu votei, né, por uma questão política, ela diz. Simplesmente bloquearam essa pessoa e diz que a rejeição de amigos de longa data dói. Você vê, é aquilo que você falou, não é só a questão amorosa, também até o ciclo de amizades, né? Falam-se muito isso, aliás, tem vários filmes sobre isso, de, por exemplo, amigos que são muito amigos na infância e adolescência, mas que acabam se afastando por questões financeiras. Então, uns têm mais sucesso financeiro do que outros, e isso acaba provocando o afastamento dos meios. Isso acontece com muita frequência. E nem todo mundo reage bem quando é afastado, né? Aliás, eu acho isso um horror, porque, né? É ridículo você deixar de ser amigo de alguém porque essa pessoa não ganha tão bem quanto você. Não existe isso. Por questões financeiras, né? E às vezes existe um afastamento natural, né? Por a pessoa não participar mais dos outras mesmos ideias ciclos, também, né? não é obrigado não, né? Outras oportunidades. Eu queria só fechar o caso anterior, né? Porque é muito importante essa parte da gente entender Sim, claro, que por favor. A percepção, né? É isso que tem que ser respeitado. E nesse caso que eu estava falando, a gente na terapia chegou à conclusão de que o sofrimento em si, Cíntia, não era nem em relação à distorção agora que a pessoa estava vivenciando. O sofrimento da pessoa agora era em relação ao julgamento que ela recebia por as pessoas não saberem acolher aquilo, né? E ela tinha essa fala muito realista de dizer, olha, para mim não importa se as pessoas não estão vendo o que eu estou vendo, eu queria só que elas, ao invés de me criticar, ao invés de tentar fazer com que eu enxergue da mesma forma que elas me acolhessem, né? Que elas entendessem que eu estou doente e eu estou vendo dessa forma, né? Então, na maioria das vezes, o que a pessoa precisa é justamente disso, desse acolhimento. Não vai ajudar você a bater de frente e não vai também resolver você achar que
vou falar a verdade para essa pessoa, vou fazer ela enxergar o que realmente está acontecendo. A pessoa precisa de acolhimento e principalmente de ajuda profissional e medicamentosa, se for o caso, né? Aí quando a gente volta para essas questões que realmente a rejeição da amizade, os ciclos que vão mudando, né? É incrível como também a gente chega nesse ponto de entender o quanto que isso tem peso, porque pode determinar a vida da pessoa por inteiro, né? Sim, isso claro. Isso, como você Impacta falou. depois o futuro profissional, impacta na escola, impacta os relacionamentos. Sim, ela sempre os vai amorosos, se sentir no caso, rejeitada, também, porque vai sempre lembrar daquilo que ela viveu no Isso. passado. Aí, né? aí é esse ponto que eu queria chegar, porque justamente é o que ela já carrega, né? Independente se aconteceu ou não, mas as interpretações que ela foi dando às situações. A rejeição, ela mexe diretamente com o quê? Com a nossa autoestima, né? Então eu passo aí entra o termo distorção de novo, eu passo a ter uma distorção mental de quem eu sou, dos meus valores, das minhas potencialidades, da minha capacidade. Por isso que um dos tratamentos relacionado ao processo de rejeição é desenvolver a prática do amor próprio. Pode até parecer algo clichê, né? A prática do amor próprio. Mas a gente tem tanta dificuldade de reconhecer em que a gente é bom, né? Se eu perguntasse, ou você aí em casa que nos acompanha, em que você é bom? Quais são as suas qualidades, né? A gente sabe falar dos nossos defeitos, né? Se a gente disser quais são os seus defeitos, quais são os seus erros. É mesmo, aí a gente passa o dia inteiro. É verdade. Né? Eu não sou bom nisso, eu erro naquilo. Mas quando a gente diz, e suas qualidades, né? O que que te diferencia, já que somos seres tão únicos, né? Já que existe essa individualidade tão mágica, o que te diferencia das outras pessoas, né? De que você se orgulha em você? Elton, agora que você perguntou isso, tem algo que eu sei que as crianças vivem. Todo mundo viveu isso, gente, na escola em algum momento. É difícil alguém que não viveu. E mudam os objetos, Sim. mudam com os anos, mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, a modinha de determinadas coisas na sala de aula. Então, por exemplo, você tem o estojinho da marca X. Sim. Se todo mundo não tiver aquele estojinho, isso acontece muito entre mulheres, entre meninas, sabe? Assim, é tão cruel. Eu já vi assim, relatos assim, de mães muito preocupadas com isso. A menina, ela é totalmente excluída do grupo, porque ela não tem a mochila Y, ela não tem o tênis tal. Eu sei que objetos em comum agregam grupos, isso é fato, isso é da história da humanidade, né? Você precisa se identificar no outro, né? Você precisa identificar os grupos. Mas a ponto de você assim, deixar de estudar, porque o caso, né, da história que alguém me relatou, é que a filha não queria mais ir para o colégio, porque ela não, e por que a mãe não tinha? Porque a tal mochila custava R$800 na época, era muito caro, é uma marca importada. E o estojinho era muito caro também. Então, assim, a mãe estava juntando dinheiro para comprar o item mais barato, que era o tal estojinho, mas que era tipo uns 300. Isso já tem uns anos que me contaram essa história. E isso foi crescendo de uma forma tão grande, impactando a família inteira, que era uma família de classe média, e a menina estudava numa boa escola, né? Os pais se esforçavam para pagar, muitos pais fazem isso, não é obrigado você também ser ultra mega rico para também estar numa escola boa. Sim. Pelo contrário, são valores, né? Sim. E para os pais era um valor colocar a filha na escola. E o carro da família era um carro popular. E chegou um determinado ponto que a criança não aceitava ser deixada na porta da escola para que as outras colegas vissem o carro, porque aquilo ia ser um fato. Ela já era afastada, já sofria bullying por causa do estojinho e da mochila. E ela pensava o seguinte, era uma criança de 7, 8 anos, uma coisa assim. E ela pensava o seguinte, se eu ainda chegar nesse carro, vai piorar muito mais a minha situação. Gente, é muito cruel isso, para uma criança. E para essa mãe, que foi a pessoa que me contou, que ela chorava, inclusive, contando a história. Olha como isso dói, né? Sim, sim. Até em mim aqui, contando essa história anos depois, eu fico pensando, gente, imagina a dor dessa mãe, tipo assim, não era um valor dela comprar o estojinho, mas ela ia fazer
porque ela via que era a única maneira da filha dela ficar feliz na escola. O prejuízo que estava sendo causado ali era muito maior, né, do que... Eu acho que as escolas deveriam desestimular esse tipo de coisa, sabe? Sim, Eu acho aham. isso E realmente... não só por essas questões dos materiais escolares, mas a própria roupa, o próprio calçado, né? As festas, até as festas de Sim. aniversário. Agora, hoje isso parece que já acabou, né? Já não pode mais fazer festa. Eu não sei, me parece que não pode mais. Porque antes tinha isso. Sim. Às vezes a festinha mais simples. Aí tinha a festinha, aquela festa, e a festinha mais simples. E você tocou em um ponto que também é considerado a origem da rejeição, que é o bullying, as questões raciais Nossa, também, horrível. esse contexto social do qual a gente está falando. E quando eu falo, Cíntia, que pode, esse processo aí, por exemplo, essas experiências dessa criança, se ela não teve essa oportunidade, às vezes, inata de ressignificar, né? Parece até uma palavra bonita, é isso ressignificar. mesmo, é verdade. Né? Tem gente que tem uma capacidade inata, ela nunca fez um processo de terapia, ela nunca vivenciou nenhum processo de autoconhecimento, mas existe uma capacidade inata mesmo da pessoa ressignificar. Nem todo mundo né? precisa ser forte assim e conseguir, E outras, né? outras pessoas que eu falo, a maioria vão precisar de ajuda, né? Então, se essa pessoa ela não teve o suporte necessário, possivelmente esse processo de rejeição impacta a vida dela até hoje, né? E é o que a gente observa, tem uma característica muito comum quando a gente fala da parte de relacionamento amoroso. Você sabe que tem pessoas que, por vivenciar essa crença de rejeição muito forte, e aí, devido às experiências que a pessoa já vivenciou, ela sabe a dor do ser rejeitado, né? Você sabe que ela termina o relacionamento antes da pessoa terminar com ela? Porque ela tem medo de Porque ser... ela tem medo. Ela tem né? um pânico Então, da rejeição, né? O sentimento de rejeição é tão forte, é tão devastador, que antes mesmo do relacionamento terminar, ou se ela perceber alguma movimentação estranha, né, que está indo por outro caminho, ela vai lá e termina, né? Para não se sentir rejeitada. Ou seja, o outro não me rejeitou, eu que finalizei esse relacionamento, né? E às vezes a gente perde grandes oportunidades porque eram questões que poderiam ser resolvidas, né? Eram questões que poderiam ser de alguma forma conversada. Aí a gente perde relacionamento, a gente perde oportunidades de trabalho também, porque eu faço a mesma coisa, eu tenho o mesmo comportamento, percebi que aquela empresa não está mais me valorizando, não está mais me colocando como prioridade. Antes dela me rejeitar, antes dela me demitir, eu vou lá e me demito. Né? Então, Entendi. a empresa não me demitiu, a empresa não me rejeitou. Eu que realmente saí. Ela não quer guardar mais uma rejeição na Isso, vida, mais uma né? rejeição. Ela não quer levar mais uma. E só para a gente acrescentar, tem um estudo que ele é muito recente sobre o processo de rejeição, né, que fala da questão da área do cérebro que é ativada durante o processo de rejeição. E essa área do cérebro é a mesma da dor física. É por isso que dói tanto. Então, a mesma área que é ativada quando você tem uma dor física é a mesma área do cérebro que é ativada durante o processo de rejeição. E é por isso, claro que quando a gente fala de medicação tem que ter orientação médica, né? E é por isso que em alguns casos de processo de rejeição é utilizado analgésico para poder amenizar, para poder resolver a situação. Sim. Porque assim, traspassa tá até aparecendo a pra quem questão química, vai para o Isso, físico. Isso. Para quem está Meu acompanhando pela Deus. TV, tá até vendo. É o giro cingulado anterior, que é essa areazinha amarela do cérebro aí, na Sim. imagem, toda essa área amarela aí, né? Então, essa área, ela é ativada durante uma dor física. Se você se machucar, se você sofrer alguma coisa física no seu corpo e a gente tivesse a oportunidade naquele momento de fazer um exame de imagem, essa área estaria ativada. Durante o processo de rejeição, é a mesma coisa. Essa área aí está ativada. Por isso a questão do uso do analgésico, né? É para aliviar essa dor por meio da desativação dessa área do teu cérebro. Que coisa, viu, gente? Tem que levar a sério mesmo, tem que acompanhar exatamente esse sentimento de crianças. Tem que levar muito a sério, né? Porque, na verdade, é sério. E se precisar, assim, tem que procurar ajuda. E também, acima de tudo, né, Cíntia, procurar ajuda, desenvolver as práticas do amor próprio. Sim, claro. Tentar encontrar também a raiz do problema, como você bem colocou aí. Às vezes é difícil, a gente nem lembra, a gente nem tem recordações dessas experiências que podem ter sido tão traumáticas e justifica as incapacidades que a gente tem hoje. Aí tem que buscar um profissional para poder te ajudar a remontar, né, essa história, a montar esse quebra-cabeça. Verdade. Elton, muito obrigado por mais esse papo excelente hoje aqui na nossa quarta-feira, nos ajudando a pensar muito sobre essa história. Eu que agradeço. É sempre tão bom estar aqui com vocês, conversando sobre saúde mental, né? Eu queria só deixar uma frasezinha rápida, sei que nosso tempo já se estendeu, né? Que é isso, eu queria falar. dizer muito, porque eu sei da importância e do sofrimento que é esse processo de rejeição, e eu queria dizer para você que teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho da nossa conversa, de que essa rejeição, ela não define quem você é.
mas a forma como você reage a ela pode realmente transformar a sua vida, né? E por isso que, se for o caso, busque ajuda, encontre alguma forma, porque realmente não faz sentido a gente viver uma vida inteira com esse sentimento de rejeição e o quanto que isso pode impactar na sua vida.